O que é uma pessoa sincera? Eu coloquei uma definição aqui. Diz assim: é uma pessoa que age de acordo com a sua consciência, com a verdade, franco, que procede sem dissimulação, sem tentar disfarçar suas intenções, em quem se pode confiar, leal e verdadeiro. Isso seria uma pessoa sincera. Mas vamos entender mais algumas coisas aqui. Tem um exemplo que eu quero mostrar que para mim ilustra muito melhor a sinceridade. É o apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Vamos pensar um pouco quem era Saulo. Quem era Saulo? Um homem influente também dentro da nação. Ele estava se preparando para ser um dos maiores ali, onde fala ali. Era um homem que tinha posses, que tinha status dentro da sociedade, uma carreira brilhante pela frente. Só que, queridos, em algum momento, a nossa sinceridade, a nossa fraqueza, o nosso histórico de vida, ele sempre se depara com algo chamado verdade. E Paulo teve um encontro interessante com Cristo, quando ele cai do cavalo. E naquele momento, Paulo, ou Saulo, se depara com a verdade. E Jesus conversa com ele. E é nesse momento, queridos, que a gente sabe quem é sincero de verdade. É quando a verdade se depara com todas as minhas convicções, todos os meus valores que eu acumulei até aqui. E aí eu olho para essa luz, eu assimilo essa luz, eu discerno espiritualmente essa luz e eu aceito essa luz. E eu continuo querendo mais. Isso ilustra uma pessoa sincera. Porque eu pergunto, Paulo estava sendo sincero em perseguir a igreja? Sim. Só que ele estava, sinceramente, errado. Mas quando ele se deparou de fato com a verdade e assimilou essa verdade, essa sinceridade, a sua fé, realmente, uma vez provada agora, aceitou a verdade, entendeu a verdade. Então, eu acho que a experiência de Paulo ilustra muito bem uma pessoa sincera. Uma pessoa sincera. A fé em uma mentira não terá influência santificadora sobre a vida ou o caráter. Nenhum erro é verdade, nem pode tornar-se verdade pela repetição ou por fé nele. A sinceridade nunca salvará a alma das consequências de crer num erro. Sem sinceridade não há genuína religião, mas a sinceridade numa religião falsa jamais salvará o homem. Posso ser perfeitamente sincera em seguir um caminho errado, mas isto não torna o caminho certo, nem me levará ao lugar a que eu desejava chegar. O Senhor não quer que tenhamos cega credulidade e chamemos isto fé que santifica. A verdade é o princípio santificador e, portanto, cabe-nos conhecer o que é a verdade. Precisamos comparar as coisas espirituais com as espirituais. Precisamos provar tudo, mas reter somente aquilo que é bom, aquilo que apresenta as credenciais divinas, que põe diante de nós os verdadeiros motivos e princípios que nos prontificam à ação. Então, queridos, a sinceridade. Nós não podemos julgar a sinceridade de uma outra pessoa. Josué fala sobre sinceridade. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. A sinceridade está muito ligada com a verdade. Muito ligada com a verdade. O sincero, ele é aquele que vai amar a verdade e vai continuar buscando e almejando cada vez mais da verdade. E é a verdade que nos leva à unidade. A verdade em amor. A verdade baseada num amor fraternal. Então, se nós tivermos uma fé sincera, se nós aceitamos a fé algum dia e a nossa fé continua sendo sincera, nós vamos buscar a verdade e continuar buscando a verdade. E todos que fazem parte desse corpo, se tiverem uma fé sincera, verdadeira, eles também vão continuar buscando a verdade. E eu pergunto, quem é o centro da verdade? Jesus. Se todos são sinceros na sua fé e caminham para a verdade, para o centro, todos convergem
ao entorno de Cristo, unidos. E unidos em amor. Unidos em amor. Mas por que muitas vezes não avançamos? Porque não somos sinceros na nossa própria fé. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que conhece a mensagem adventista através do sábado. E a pessoa aceita a verdade do sábado. E ela continua estudando a Bíblia e descobre coisas maravilhosas que ela não conhecia antes. E ela tem uma fé sincera. E ela vai avançando. Ela vai querendo mais da verdade. Ela descobre sobre o santuário, sobre a lei de Deus como um todo, os vários princípios que norteiam o caráter cristão. Ela discerne Cristo no santuário. Ela discerne a mensagem da reforma de saúde e tantas outras verdades da Bíblia. E ela quer sempre mais. Ela tem sede. E ela vai crescendo também no caráter. Ela vai sendo transformada no caráter. Porque o contato com a verdade transforma. Sim ou não? Sim, o contato com a verdade deve transformar o nosso caráter. Se nós mentíamos, não vamos mentir mais. Se nós éramos infiéis, vamos buscar a fidelidade. Porque aqueles que são sinceros em sua fé caminham para o centro, caminham para a verdade. E vão ser transformados de acordo com essa verdade. Salmos 37 diz: nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é o quê? A paz. O fim desse homem é a paz. Olha o que diz esse texto. Importa que não haja na vida do obreiro nenhuma duplicidade, nenhum caminho tortuoso. Conquanto o erro, mesmo nutrido em sinceridade, seja perigoso para quem quer que seja, a insinceridade no que respeita à verdade é o quê? Fatal. Então existe o seguinte, existe a pessoa que é sincera, pode estar em erro, mas em algum momento ela vai se ajustar à verdade. Mas também existe a pessoa que ela é insincera. Ela realmente quer deixar de lado algumas verdades. Ela tem duplicidade. Ela é aquele cristão que diz, Tiago, de ânimo dobre. E Ellen White interpreta e fala assim, olha, o cristão de ânimo dobre é aquele que quer fazer a sua vontade conquanto professa estar fazendo a vontade de Deus. Isso é terrível. Porque esse cristão, ele não tem paz. Porque ele não é sincero na sua fé. Por quê? Ele quer fazer o que agrada a ele mesmo. Enquanto professa agradar a Deus, ele serve a dois senhores. E servindo a dois senhores, quando ele agrada a um, ele desagrada a esse. Ele fica naquela situação tensa. E vice-versa. Percebem como é perigoso viver uma vida dupla? E o oposto de sinceridade é hipocrisia. Sabiam disso? Eu busco disfarçar as coisas. Quem eu realmente sou. Eu coloco uma roupagem sobre mim. É o chamado formalismo seco. Eu continuo professando o nome de Cristo, fazendo as coisas, mas na minha casa, no meu trabalho, na minha vida pessoal, nos momentos a sós, eu não sou cristão. Longe de ser um cristão. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, com a insinceridade. Tenho eu uma fé sincera? Pergunte para você mesmo. Ou eu quero ainda usar as coisas do mundo? Quero ainda aproveitar as coisas do mundo? Porque será que já não é claro para nós que não há comunhão entre luz e trevas? Que não dá para assistir isso daqui e depois ir para a igreja ouvir um sermão? Será que nós ainda não entendemos que não dá para viver uma vida dupla? Ou eu sou crente em Cristo, ou eu não sou crente em Cristo. Porque se eu professo ser um crente em Cristo enquanto não sou, eu vou estar introduzindo o mal dentro do corpo de Cristo. E aí Cristo vai o quê? Vai nos vomitar da sua boca. Examine o seu coração diante de Cristo. Peça para o Espírito Santo nos dar uma fé sincera.